Ok, pessoal, vamos aqui sobre as notícias principais do dia. A notícia principal do dia está relacionada àquela questão da ditadura militar que, infelizmente, né, o Brasil não passou a limpo essa história. É uma coisa vergonhosa para o nosso país. Infelizmente, nós temos uma grande parte da população, pelo menos os seguidores do Bolsonaro e eles, sua família, que fazem apologia à ditadura militar. E nós temos os seus seguidores, né, que dão aval a esse absurdo, né, porque eu entendo que, independente de posição política, por mais que você crie narrativas para tentar justificar, não se justifica a tortura. Torturar o outro é um ato de desumanidade e significa que, se você vê, você imagina, você pensa que aqueles que são seus opositores devem ser torturados, então significa também que você perdeu a humanidade, né? A pessoa que defende a tortura, ela perdeu a sua humanidade completamente. Ela vê o outro como uma coisa, né? As torturas, os assassinatos cometidos pela ditadura militar, em nome da justiça, em nome da lei, da ordem, em nome de um fantasma de um comunismo, de uma falácia de que os comunistas iriam tomar conta do país, tudo isso foi uma grande falácia e utiliza ainda hoje isso para justificar, né? Esses dias morreu com 95 anos, acredito, o general Newton Cruz, que foi um dos indivíduos também que agiu favorável à tortura, favorável à ditadura, né, com o mesmo discurso truculento, né, e morreu com 95 anos. Isso aí é a prova de que nada aconteceu com ele, né? Ele não teve nenhuma punição. Essa narrativa continua. Aqui, por exemplo, no Estadão e em outros jornais do país, a principal notícia diz exatamente o seguinte: Mourão vai trazer do túmulo, diz Mourão, sobre investigar crimes na ditadura, né? Aí ele vai justificar aqui o seguinte: o vice-presidente reage com ironia ao ser questionado sobre novas revelações de crimes ocorridos durante a ditadura militar. O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu com ironia e risada ao ser questionado sobre a possibilidade de se apurar os crimes ocorridos nos porões da ditadura militar após a revelação de áudios de sessões do Superior Tribunal Militar com relatos de tortura durante o regime. Apurar o quê? Os caras já morreram tudo. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Declarou rindo o general da reserva na chegada ao Palácio do Planalto. Bom, mais uma demonstração aí de desumanidade, né? Primeira coisa, faz ironia com um caso desse, né? As torturas que os presos políticos sofreram, pessoas que eram inocentes, que não tinham nada a ver com a história, também foram torturadas. E aí o general Mourão, ele diz, em tom de ironia, vai trazer do túmulo, ou seja, ele de imediato ele já ignora totalmente os crimes cometidos pela ditadura, como a tortura. E uma coisa importante que é destacado aqui foram as revelações de áudios de sessões do Superior Tribunal Militar com relatos de tortura durante o regime, ou seja, os próprios relatos dos áudios do Superior Tribunal Militar revelam mais de 10 milhões de horas de áudios, revelam claramente que a tortura era normalizada, era institucionalizada, era aceita. E o general, por exemplo, o Geisel, dizem que ele era contra isso aí, mas foi leniente com a situação, também aceitou. O general Cruz, esse que morreu, e que também é culpado pelo ataque do Rio Centro, porque ele ficou sabendo muito antes, né, mas na verdade era tudo combinado com ele também, aquele ataque do Rio Centro que quase mata
várias pessoas, só não matou porque a bomba explodiu no colo de um dos generais, ou era capitão. E aí, o que é que nós temos aí com essa fala do Mourão? Temos a naturalização de um crime hediondo, um crime de tortura, e aí ele ri, como que diz, se você vai tirar do túmulo, hoje não se trata disso, senhor general Mourão, não se trata disso, se trata da questão de humanidade, entende o que é isso? O que significa isso? Questão de humanidade. Essa questão já passou da hora de ser reconhecida. Houve ditadura militar, sim, houve torturas, se torturou, se matou muita gente, inclusive gente inocente. Isso não é coisa para brincar. Isso não merece nenhum tom de brincadeira, não é? Merece ter humildade e dizer, olha, nós erramos sim, nós não devíamos ter torturado, mas não justifica a tortura, né? O próprio general que faleceu esses dias justificava a tortura, justificava a ditadura, assim como Bolsonaro elogia a ditadura, assim como seus filhos, anda com a camisa do principal torturador do país, o brilhante Ustra, que colocava inclusive objetos na vagina das mulheres para torturar. Então tem esse tipo de coisa. Então significa que não se passou a limpo essa história, não se reconhece a ditadura. Quando o deputado Daniel Silveira defende o AI-5, por exemplo, ele defende esse tipo de coisa, que ele está para ser caçado, inclusive tomara que seja caçado, que seja, né, todo dia que vai ser sim, agora dia 20, né, quando ele foi preso porque defendeu a ditadura, defendeu o AI-5, que censurou, que institucionalizou a tortura. Então isso não é uma coisa para se brincar. Não adianta dizer, mas vai... Sim, não adianta se morrer essa velharia, já morreu tudinho, né? Esses carrascos, esses canais morreram tudo, não adianta. Não interessa se já morreram. Interessa é o reconhecimento histórico. Olha, nós erramos sim. A ditadura foi uma maldade praticada, foi torturas. Não adianta dizer, isso é histórico, faz parte da história do Brasil, isso é leniência com a maldade, isso é maldade, isso é desumanidade. Essa é a questão central que é preciso conhecer. Numa entrevista dessa seria a oportunidade de dizer, olha, infelizmente aconteceu esse tipo de coisa, nós lamentamos, nós reconhecemos e espero que isso nunca mais aconteça, mas não, né? Dá um aval exatamente ao que aconteceu. Então isso é um absurdo, isso é um absurdo. Em tempo do governo atual, nós temos o tempo todo o presidente da República, vamos dar um golpe, é porque vamos dar um golpe, é porque é o militar, porque é isso, porque tem que dar um golpe, tudo é golpe. Quer dizer, nós não passamos a limpo, nós como brasileiros, não passamos a limpo a isso. Agora eu me pergunto ainda, apesar de coisas importantes que foram feitas pelas instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, eu me pergunto ainda por que essas coisas não podem ser passadas ali, por que não se coloca em evidência isso, né? Por exemplo, foi dado autorização para acesso a esses áudios, é preciso que se reconheça, houve ditadura sim, somos favoráveis ou não à ditadura. Se é favorável, então deixa como está. Se não é favorável, então que se puna os culpados, pode ter morrido tudinho, mas que se puna os culpados, para que isso não aconteça mais, para que não se normalize mais esse tipo de coisa. Essa é a questão central. Aí eu me pergunto por que é que o parlamento anuncia, algumas pessoas aqui falam alguma coisa, por que é que o parlamento não faz nada, porque o Congresso Nacional não faz nada, porque no dia que o Bolsonaro, no dia da votação do golpe da Dilma, ele elogiou abertamente, aos gritos, o coronel Urso, um dos principais torturadores do país. Ele era para ser caçado, para ser punido. Aí ficou essa leniência. Então agora está andando. Não basta isso, tem que andar com camisa do torturador. Aqui, ó, se você não entrar na linha, a gente tortura. Essa é a questão, entendeu? Então é um país ainda de vergonha. É vergonhoso esse tipo de coisa. Em vários países que aconteceram essas coisas tristes, como vários países da América Latina, como Chile, Uruguai, Paraguai,
Argentina, muita coisa já foi resolvida, pelo menos se reconheceu. Mas não, no Brasil fica essa história, não, é porque já passou, é porque o outro lá também fez maldade, não interessa, mas as maldades que foram praticadas em nome da justiça, até em nome de Deus, em nome de democracia, tudo uma falácia em nome da ameaça comunista. Não tinha ameaça comunista nenhuma, não se tinha condição de comunismo tomar conta do país de jeito nenhum. E isso já está comprovado que isso foi uma maldade, né? Que já comprovado que foi uma maldade. Então não dá para passar pano nesse tipo de coisa. Então por que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, por que as instituições republicanas, por exemplo, não cobram de fato com mais evidência, com mais efetividade? Olha, vamos dar um basta a isso. Enquanto isso, o que nós temos? Bolsonaro elogiando o dia do golpe militar, elogiando as torturas, o general do Exército, o ministro da Defesa, fazendo apologia à ditadura, coisa que é um crime. Todo mundo sabe que houve ditadura no Brasil, que houve assassinatos, que houve tortura, que houve maldades, muitas maldades. Então não dá para aceitar, achar que isso é normal, né? O Frei Tito, por exemplo, ele é um frade beneditino, ele sofreu tanta tortura física e psicológica do Fleury, que ele enlouqueceu, né? Que para se livrar da agonia que ele sofria, ele suicidou-se, né? Em função dos tormentos que ele passou. Isso é só poucos exemplos, né? Só um exemplo que eu passo aqui para vocês. Não pode aceitar esse tipo de coisa. Nós estamos em pleno século XXI, se fala em democracia, se fala em civilidade, se fala em Deus, se fala no bem, por exemplo, e essas maldades todas sendo naturalizadas. Então não dá para aceitar esse tipo de coisa, né? Já chega de tanta leniência, com tanta maldade. A gente está aí nas eleições, à beira das eleições, e o cara, o governante, o tempo todo ameaçando, defendendo assassinato, defendendo tortura, defendendo eliminação dos seus opositores, né? Andando com os filhos andando com camisa de torturadores. Isso é um absurdo. E por que não se faz nada contra isso, né? Então essa é a questão. Então, General Mourão, não se trata porque os caras morreram, não interessa se já morreram, se trata de passar a limpo essa história, de ter humildade, de reconhecer, olha, nós torturamos, houve isso, infelizmente é uma guerra, houve isso, então que isso não aconteça nunca mais. Mas não, a própria fala já diz, olha, fizemos o que tinha que fazer mesmo, como que diz assim, ó, você percebe assim nas entrelinhas, olha, fizemos o que tinha que fazer, se precisar fazer, a gente faz de novo. Na verdade está dizendo isso. Quando ele diz, para quê? O que é que vai fazer? O outro lado também não fez isso? Olha, comparar o que a esquerda fez, que os militantes que eles fizeram, com as maldades que praticaram institucionalizadas, com torturas até dentro de igreja, todo tipo de maldade que a ditadura fez, isso não faz o menor sentido, né? Isso é canalice, né? Canalice, esse tipo de coisa. É preciso que de fato se investigue os crimes de tortura na ditadura, isso sim, tá? É preciso que a comissão de verdade volte e se investigue de fato, para que a gente dê um basta nessa história, acabar com essa história, dizer, olha, qualquer coisa, então a gente dá um golpe, a gente leva para a ponta da praia, acabar com essa história, não é? Já chega disso, pelo menos isso. Essa é que é a questão central, que é preciso ser reconhecida. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, e também comente e compartilhe os nossos vídeos. Até mais.